A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Âncora Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 dispensações da humanidade. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que o YouTube possa te notificar quando lançarmos um vídeo novo. Também deixar aquele like maravilhoso, aquele comentário, para que a gente possa se interagir e se conhecer melhor nessa grande comunidade dos nossos irmãos e irmãs que são amantes da palavra de Deus. Vamos para o nosso vídeo, as 7 dispensações da humanidade, segundo a teoria da dispensacionalista, a teoria dispensacionalista. Nós paramos no vídeo anterior na dispensação do governo humano. Nós demos ali uma explanada nas dispensações anteriores, que é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência e agora a dispensação do governo humano. Nós vamos dar sequência, lembrando que nós estamos usando a teoria da dispensação humana, da dispensação da humanidade, ou teoria dispensacionalista, e também nós usaremos aqui, segundo o arrebatamento da igreja, a dispensação pré-tribulacionista. Lembrando a todos os irmãos que estão acompanhando essa série maravilhosa, que é a série Escatologia Descomplicada, que existe outras teorias, por exemplo, a teoria aliancionista ou a amilenista também, e a teoria pós-tribulacionista e a teoria mid-tribulacionista, tá? Nós levaremos em consideração a teoria da dispensação da humanidade ou dispensacionalista e a teoria pré-tribulacionista, que são linhas de interpretação da escatologia bíblica, ok? Então vamos lá. Dando sequência, nós temos a dispensação da promessa ou a dispensação patriarcal, tá? Qual que é o tempo? Da chamada de Abraão até o êxodo do Egito. Gênesis 12:1, Êxodo 12:36. Nós temos esse tempo, né, da chamada de Abraão até o êxodo do Egito. Duração, aproximadamente. Sempre lembrando os irmãos e levando em consideração que são tempos aproximados, tá? Tempos aproximados. Aproximadamente 430 anos, segundo Gálatas 3:17. Qual era a responsabilidade da humanidade ou dos seres humanos? Abraão e seus descendentes deveriam confiar na promessa de Deus sobre a terra, descendência e bênção. Gênesis 12:1-3. Deus chama Abraão, faz-lhe uma promessa, dizendo para Abraão: sai do meio da tua parentela, do meio da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É interessante, Gênesis 12, que Deus não fala a terra, mas ele fala que iria mostrar a terra, justamente para Abraão sair de forma confiando na promessa de Deus. Deus não disse para ele assim: Abraão, vá para tal terra. Não, Deus disse: sai do meio da tua parentela e do meio da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem rumo na questão dele, mas com toda a promessa e com todo o rumo de Deus, com todo o plano de Deus ali, com toda certeza que Deus abriria ali uma terra para ele. Revelação: Deus fez uma aliança com Abraão, Gênesis 15:18-21, e reafirmou-a a Isaac e a Jacó. A promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão, foi que através dele todas as nações seriam abençoadas. Deus dizendo para ele: ser perfeito, anda na minha presença, porque todas as nações serão abençoadas através da sua vida, através da sua história. Então essa foi uma promessa, dessa foi a revelação que Deus fez para Abraão na dispensação da promessa. É uma dispensação onde há muitas promessas, a dispensação patriarcal. Lembrando que patriarca vem de Abraão, Isaac e Jacó. Fracasso: os descendentes de Abraão falharam em confiar plenamente em Deus e foram para o Egito, onde se tornaram escravos. Então, por eles não confiarem em Deus, por eles fazerem alianças, não acreditarem na promessa, vocês veem que todas as dispensações, a falha
do ser humano sempre foi não confiar naquilo que Deus falou, nas dispensações. O problema do ser humano nas dispensações é sempre não confiar na palavra de Deus. Nós vamos ver em outras dispensações que foi realmente isso. A falha do ser humano é não acreditar na palavra de Deus. Essa é o problema. Juízo, escravidão no Egito por 400 anos. E aí nós vamos ver isso em Êxodo 1, capítulo 1, do versículo de número 8 ao versículo de número 14. Depois Deus vai levantar, nós vamos falar na outra dispensação, Deus vai levantar Moisés para fazer ali o êxodo, a libertação do povo de Israel do Egito. Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando o homem falha. Isso é a lição. Deus não falhou na questão da promessa com Abraão. Deus não falhou. Só que por causa dos descendentes de Abraão terem falhado com Deus em não acreditar nas promessas, Deus ele se manteve fiel em suas promessas, mesmo quando o homem falha. Então as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, tá? Nós conseguimos entender isso quando nós lembramos e olhamos para a dispensação da promessa ou a dispensação patriarcal. Vamos lá, dispensação da lei, mais uma dispensação. O tempo dela, do Sinai até a crucificação de Cristo, Êxodo 19, 1 até Atos 2. Aproximadamente 1.500 anos, sempre datas aproximadas, tá? Não é datas cravadas, mas datas aproximadas. Responsabilidade: Israel deveria obedecer à lei dada por Deus no Monte Sinai, em Êxodo 20. Então Deus levanta Moisés. Todos nós conhecemos a história. Deus levanta Moisés, resgata o povo do Egito, tira o povo do Egito com mão forte, enviando 10 pragas, faz esse povo andar pelo deserto durante 40 anos, e ali Deus dá no Monte Sinai, em Êxodo 20, a tábua da lei, dá ali as pedras da lei para Moisés. E aí Moisés começa ali, a dispensação da lei, trazendo os 10 mandamentos, mas muito outras leis também. Nós temos 3 tipos de lei no Antigo Testamento. Nós temos as leis cerimoniais, as leis morais e as leis nacionais, que são aquelas leis que foram empregadas por Deus para manter Israel em uma ordem, para manter Israel debaixo de uma ordem, tá? Revelação de Deus. A lei mosaica foi a expressão da vontade de Deus para Israel, incluindo os 10 mandamentos, tá? Então ali a lei, ela era a expressão do que Deus queria para Israel. Qual era a vontade de Deus para Israel, tá? Incluindo ali os 10 mandamentos. A lei nunca foi para castigar ou trazer juízo para o povo. A lei sempre foi para guiar o povo perante a vontade de Deus. Nós temos que entender isso, porque muitas vezes nós lemos a lei, olhamos a lei, por exemplo, do Antigo Testamento e achamos que a lei era para trazer juízo. Na realidade, não. A lei, ela para trazer a ordem em relação ao que é a vontade de Deus, tá? Em relação ao que é a vontade de Deus. Fracasso. Israel desobedeceu repetidamente a lei, adorando ídolos e quebrando a aliança. Segundo Reis 17, 7 e 23. Nós vamos ver em Israel desobedecendo por diversas vezes a lei, fazendo alianças com reis, depois no período dos monarcas, fazendo alianças com reis perversos, idólatras, incluindo e trazendo a idolatria para dentro do povo de Israel. Isso nós vimos muito no livro de Reis, Crônicas, por exemplo, 1º Reis, 2º Reis, vendo ali Israel trazendo a idolatria para dentro da nação. E essa não era a vontade de Deus. Israel era para ser um povo exclusivo, tá? Um povo exclusivo de Deus, mas infelizmente, olhando também para o livro de Oséias, por exemplo,
que ali é uma simbologia, nós vamos ver Deus falando para Oséias casar ali com a prostituta, enfim, simbolizando a infidelidade do povo de Deus, do povo de Israel para com Deus. E isso foi alarmante, tá? Levou Israel para o declínio espiritual. Tivemos, claro, alguns monarcas, alguns reis no tempo dos juízes, no tempo dos reis, né? Ali nós tivemos sim alguns reis que mantiveram a adoração a Deus, reconquistaram a adoração a Deus, por exemplo, trazendo a adoração a Deus para o povo, mas nós tivemos na sua maioria reis idólatras que infelizmente colocaram no reinado de Israel, na nação de Israel, a idolatria. O juízo, o cativeiro assírio e babilônico, além da destruição de Jerusalém. Deus havia dito para o povo não sair da presença dele, ser perfeito, andar, seguir as leis, mas eles não deram ouvido. E Deus trouxe o juízo, trazendo o cativeiro assírico e o cativeiro babilônico, além da destruição de Jerusalém, morte dos reis, levando cativo mulheres, levando cativo filhos, escravos, levando tudo, né? Deus trouxe ali o juízo para Israel dessa forma. Lições. A lei mostrou a incapacidade humana de cumprir os padrões de Deus sem a graça, tá? Sem a graça. A lei mostrou para eles que o ser humano, mesmo que tenha toda a sua lei, que tenha a sua lei moral em si, colocada em si, não tem a capacidade de seguir a lei de forma elementar para poder cumprir os padrões de Deus. Mesmo que Deus tinha dado as leis para eles, eles não tiveram a capacidade, não conseguiram, pela incapacidade humana, seguir as leis de Deus, tá? Não conseguiram seguir, falharam. Essa foi a falha do povo, né? Da humanidade. Ok? Vamos lá. Dispensação da graça, ou a era da igreja. Ela começa da crucificação de Cristo até o arrebatamento da igreja. Atos 2, 1... ou melhor, Atos 2 e 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Duração iniciada no Pentecoste, no Atos 2, a duração é desconhecida, pois termina com o arrebatamento da igreja. Por que uma duração desconhecida? Porque nós não sabemos quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, segundo a linha de interpretação pré-tribulacionista. Nós não usamos o termo de arrebatamento da igreja, nós vamos falar isso quando falarmos de arrebatamento da igreja, como um arrebatamento secreto. Nós não usamos isso, nós usamos como um arrebatamento eminente ou iminente, que vai acontecer. Então por isso a duração ela é desconhecida, pois termina com o arrebatamento da igreja. Responsabilidade. O homem deve crer em Cristo para ser salvo e viver pela graça de Deus. Isso está em João 3,16 e Efésios 2, do 8 e 9, tá? Que é João 3,16, é o texto áureo do Novo Testamento, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvo, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Não vem das obras para que o homem não se glorie. Então nós precisamos, a responsabilidade do homem é só o dever, é só crer em Cristo e viver pela graça de Deus, viver na graça. Lembrando que alguém vai dizer assim, nós estamos na lei, né, na dispensação da graça, então podemos fazer tudo, não ter lei moral, nada disso, tá? A graça ela não é hipergraça, a graça ela nos garante através de um dom de Deus a salvação, mas nós precisamos entender que existe uma responsabilidade no ser humano, crer em Cristo e viver pela graça de Deus, viver na obediência de Deus. Revelação. Deus se revela por meio de Cristo e do Espírito Santo na igreja. Existe a revelação de Deus através de Cristo. Cristo é a revelação plena da vontade de Deus sobre a humanidade.
O fracasso. A humanidade rejeitará Cristo e haverá apostasia. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 e 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Infelizmente, a humanidade rejeitará Cristo e nós teremos, até no meio da igreja, a apostasia geral que levará o ser humano a perder a sua salvação. Juízo. O período da grande tribulação, e aí aqui nós estamos levando em consideração mais uma vez a linha de interpretação pré-tribulacionista, ok? A linha de interpretação pré-tribulacionista. O período da grande tribulação após o arrebatamento. Mateus 24, 21 e Apocalipse 6, do capítulo 6 ao capítulo de número 18. Tá? O juízo será o período da grande tribulação. Nós vamos aprofundar no tema grande tribulação mais para frente em outros vídeos, por isso eu peço que você fique no canal, se inscreva, ative o sininho para que nós possamos dar continuidade nesse estudo aqui em relação à escatologia bíblica, ok? Vamos lá, lições. A graça de Deus é suficiente para a salvação e transformação do homem. A graça de Deus, ela é suficiente. Não necessitamos de mais nada para ser salvo, a não ser se manter debaixo da graça de Deus, ok? Então essa é a dispensação da graça, é a dispensação que nós estamos agora vivenciando, a dispensação da graça. Terminará com o arrebatamento da igreja, segundo a linha de interpretação pré-tribulacionista. Vamos lá. Dispensação do reino milenar. Após a segunda vinda de Cristo até o juízo final. Isso é o tempo. Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo de número 6. Duração, 1000 anos. Apocalipse, isso aqui já é, se nós olharmos, segundo a interpretação, tá, da pré-tribulacionista e a dispensacionalista, essa duração será literalmente 1000 anos, tá? Apocalipse 20, do 2 ao 7. Responsabilidade. O homem deve obedecer a Cristo, que reinará pessoalmente na terra. Então nós temos após a segunda vinda de Cristo até o juízo final. Então será um reino milenar, onde Cristo reinará juntamente com a igreja na terra, tá? Então, diferente de outras interpretações, aqui é um reino de 1000 anos, um reino de paz, onde Satanás será preso, onde ele será preso durante 1000 anos, isso está em Apocalipse, será preso durante 1000 anos e Cristo reinará aqui com o seu povo, tá? Responsabilidade, o homem deve obedecer a Cristo, que reinará pessoalmente na terra. Revelação de Deus. Cristo governará em justiça, cumprindo as promessas feitas a Israel e à igreja, tá? Essa é a revelação de Deus no reino milenar. Lembrando que a igreja estará nesse reino, reinando juntamente com Cristo. Fracasso. Após 1000 anos, no finalzinho dos 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações, levando à rebelião final. Isso está em Apocalipse 20, do versículo 7 ao versículo de número 9. Ele será solto e mesmo as pessoas, mesmo a humanidade, olha como é o negócio, tá? Mesmo com a humanidade sendo reinada, né, tendo seu rei Jesus, ela mesmo assim será enganada por Satanás no finalzinho do reino milenar, ok? Juízo, Satanás será lançado no lago de fogo e o juízo do grande trono branco determinará o destino dos ímpios. Apocalipse 20, do verso 10 ou do versículo 10 ao versículo de número 15. Nós teremos o grande trono branco. Não podemos confundir com o tribunal de Cristo, que nós falaremos também na sequência em relação à escatologia descomplicada, tá? Então nós falaremos sobre o grande trono branco, sobre o juízo, no caso, o tribunal de Cristo também, tá? Então não vamos se preocupar com isso, é só para nós entendermos que no reino milenar também haverá o juízo. Satanás será lançado no lago de fogo e o juízo do grande trono branco. Lições. Mesmo em um ambiente perfeito, o coração humano pode se rebelar.
rebelar. Lembrando, a dispensação do reino milenar será um reino de paz, de tranquilidade, com não incidência do pecado, o juízo de Deus bem maleável, será um reino totalmente voltado para a conversão daqueles que vieram da grande tribulação, que vieram de todas as batalhas, e eles entrarão ao reino milenar. E ali será um reino tranquilo, um reino maravilhoso. Mas mesmo estando em um ambiente perfeito, o coração do ser humano pode se rebelar, viu? Conclusão. As 7 dispensações revelam o propósito progressivo de Deus para a humanidade. Provar a incapacidade do homem de ser justo por si mesmo e, ao final, manifestar plenamente a graça, a soberania e o plano redentor de Deus. Então nós vimos que nas 7 dispensações, todas elas mostraram que o ser humano, por incapacidade, ele não consegue ser justo por si mesmo. E todas elas vão ser... A falha do ser humano é não acreditar na palavra de Deus, tá? Tudo isso. E no final ela vai mostrar plenamente a graça e a soberania e o plano redentor de Deus, ok? Bom, nós concluímos o nosso estudo sobre as 7 dispensações da humanidade. Na sequência, nós vamos falar das 3 linhas de interpretações do arrebatamento da igreja. A linha de interpretação pré-tribulacionista, a linha mid-tribulacionista e a linha pós-tribulacionista. Por isso eu peço que você acompanhe o nosso canal. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.